Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês? Quem está aí de lado? Se quiser se juntar aqui, tá? Fique à vontade. Mas se quiser ficar aí também tá de boa. Sejam bem-vindos à comunidade, aqueles que já frequentam, aqueles que estão indo pela primeira vez. Eu me chamo Henrique, como foi apresentado, sou consagrado aqui da comunidade, no Elo de Vida. E hoje eu trago para vocês o Evangelho de hoje, quarta-feira, da oitava da Páscoa, né? E aí, antes eu queria que vocês olhassem para uma pessoa distante de vocês. Procurem uma pessoa distante, foquem o olhar nela, assim. Não uma pessoa que está do seu lado. Dessa vez, uma pessoa lá atrás. Quem está na frente olha para trás, quem está lá atrás olha para frente. Olhe nos olhos dessa pessoa e diga: oi. Simples, né? Oi. E aí você olha de novo para essa mesma pessoa e pergunta o nome dela. Assim, mesmo distante. Vá, pergunte. Isso. Pronto. E agora fiquem de pé. Vamos lá. Por gentileza. O evangelho de hoje, gente, ele está em Lucas, capítulo 24, tá? Versículos de 13 a 35. Vamos lá ver o que o Senhor quer nos falar hoje. O Senhor esteja convosco. Proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. E um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente, o Senhor ressuscitou
e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Podem se sentar. Eu preferi ler hoje pela tradução que está no aplicativo aqui. Eu achei ela mais legal da gente conversar do que a da Bíblia de Jerusalém. E é o que acontece. O evangelho de hoje ele fala sobre os discípulos de Emaús. É uma passagem bem conhecida por todos, né? E aí, enquanto eu vou falando, já eu vou pedir ao Ministério de Música para tocar a música lá que eu pedi. Mas o que acontece? Os discípulos de Emaús, eles não estavam em Emaús, eles estavam indo para Emaús. Eles estavam em Jerusalém. E se a gente prestar atenção, logo nas primeiras palavras do evangelho, ele vem dizer que no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? Domingo. Lá embaixo ele vai dizer, faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Confirma. Né? Ou seja, eles estão voltando de Jerusalém justamente no dia da ressurreição. Fica fácil da gente compreender. Ou seja, eles foram dos primeiros, né? Primeiro foram as mulheres, depois Pedro e João viu, e aí Jesus apareceu para os discípulos, por aí vai. Apareceu para esses de Emaús. 11 quilômetros de Jerusalém. Andaram bastante com Jesus. Né? Se a gente anda 1 quilômetro, geralmente a gente gasta o quê? 15 minutos? 10? 11 quilômetros dá quanto? 1h30, né? 110, 111, não sei. 1 hora e pouco. Mais. Quase 2 horas. Quase 2 horas. Vocês sabem o que é conversar quase 2 horas com a pessoa? E mesmo assim não reconhecer a pessoa? Prestaram atenção nisso? Quase 2 horas conversando com Jesus. Não perceberam que era ele. Por quê? E aí vem um fato interessante. Quando Jesus pergunta, que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste. Eles estavam conversando sobre tudo que tinha acontecido. Eles estavam com a cabeça cheia de pesar. Jesus morreu, né? E eles contam a Jesus que alguns dos nossos irmãos disseram que viu tal, mas a gente não viu. Não viu ele. Não viu. Sumiu. O corpo sumiu. E aí, pessoal, no final ele vai dizer que o coração deles ardia no caminho. Porque Jesus estava falando desde Moisés até passando pelos profetas, explicava toda a palavra. Diante da palavra, o nosso coração arde. Diante da verdade, ele arde. Isso é um sinal. Então Jesus, ele precisava primeiro falar para que eles fizessem, e aí vem a palavrinha da noite de hoje, fizessem memória. Fizessem memória de tudo. Desde lá, a libertação do povo do Egito, caminhando pelo deserto, vem profeta, né? O povo endurece o coração, é perseguido, e morre um bocado, e se salva um bocado, e por aí vai, até que se cumpra tudo em Jesus Cristo. Então Jesus vai fazendo com que eles façam memória. E aí o que é fazer memória? O que é fazer memória? É lembrar? Fazer memória versus lembrar. São duas coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Né? Vou fazer um exercício com vocês agora. Fechem os olhos, para não dispersar. Fecha os olhos rapidinho. Lembrem de manhã, amanhã de vocês. Lembrem do que vocês comeram no café. Quem conseguir lembrar do que comeu no café, levanta a mão. Ninguém está ali olhando, tal. Conseguiram lembrar, a maioria. Tem uns que não lembraram ainda do que comeram no café. Tá ruim, hein? E agora, façam memória
do momento do café, da mastigação, do gosto, né? Da temperatura da bebida que vocês tomaram, ou foi um leite frio, ou foi um café quente, ou foi um chá, ou foi um suco, da crocância do biscoito, do pão. A gente vai sentindo, né? Tem gente aqui ó, passando a língua na boca, vocês não estão vendo não, mas estou vendo. É isso, a diferença. Lembrar e fazer memória, reviver. Reviver. Na noite de hoje, eu não venho só falar para vocês sobre esse trajeto dos discípulos de Emaús, mas eu quero que a gente se aprofunde justamente nesse fazer memória. Por quê? Na primeira leitura de hoje, dos Atos dos Apóstolos, acontece um episódio interessante. Estava lá, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. E a gente passa despercebido, continua lendo. Aí chegam, apresentaram uma pessoa que estava doente, um aleijado, tal, o aleijado que pedia esmola. E ele pede esmola a João e Pedro. E eles disseram, não tenho nem ouro nem prata aqui. Mas o que eu tenho, eu te dou. Levanta e anda. Eita. Jesus tremendo, né? Eita, poder tremendo. É o que eles tinham. Não tinha ouro nem prata. Mas eles tinham o Espírito Santo. Mas antes de tudo isso, a segunda frase está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos de 1 a 10. O versículo 1. Pedro e João subiram no templo para a oração das 3 da tarde. O que aconteceu às 3 da tarde? A morte de Cristo, né? Sendo que esse horário, a hora nona, os judeus já faziam oração desde o Antigo Testamento. Chamava a hora de um sacrifício. Mas a partir da morte de Jesus, isso se renova. Então eles passam a fazer memória de quê? Da morte. Da morte. Nada é por acaso na Bíblia, né? Ela tem suas simbologias, suas interpretações. O Antigo Testamento se concretiza no Novo. E por aí vai. Até os horários, até os números, né? O 40, o 7, por aí vai. E é o que acontece. Trouxeram o coxo de nascença, como eu disse. Pedi esmola. Eles disseram que não tinha, mas tinha outra coisa melhor. Mas o que acontece quando a gente faz memória numa oração de 3 da tarde? Hoje em dia, costumeiramente, o que a gente costuma rezar de 3 da tarde? Texto da misericórdia. É a oração alegre que você faz pulando? É a oração contemplativa. Que você faz memória. Então, os discípulos estavam neste momento fazendo memória numa oração de contrição, de dor, de recolhimento. E logo depois, o que acontece? Manifestação de Deus, o poder de Deus. Através da imposição de mãos deles, da frase de autoridade, o cara se cura. O que acontecia, agora voltando lá para Emaús, no caminho? Os discípulos estavam tristes, momentos de dor, fazendo memória da morte, da mesma forma que os discípulos de Jesus, e não os de Emaús, também estavam fazendo memória da morte, da dor. Nas duas histórias, na primeira leitura de hoje do Evangelho, existia esse momento de dor que eles estavam recordando. E logo depois, o que aconteceu desse momento de dor, depois dos 11 quilômetros que caminharam com Jesus, na casa, quando sentaram para comer, manifestação do poder de Deus. Da mesma forma que lá atrás, na primeira leitura, foi através de uma cura, dessa foi através da instituição da Eucaristia, né? Quando Jesus eleva, dá graças e reparte o pão. Então, pessoal, quando nós paramos para nos aprofundar, é como se fazer memória fosse a gente mergulhar e lembrar fosse a gente apenas molhar o pé.
como a gente fez o exercício aqui. Quando a gente lembra, a gente apenas molha o pé. Está na superfície. Ah, eu lembrei o nome de alguém. Agora, lembrar o cheiro, lembrar o sorriso, lembrar como era bom estar com aquela pessoa. É outra coisa. Vai fazer memória. Qual é a frase que o padre diz na hora da elevação, na missa? Que Jesus disse? Fazer isto em memória de mim. Por isso que a Santa Missa a gente reviver. Reviver. Portanto, quando os discípulos de Emaús, andando, apenas molhando o pé, lembrando do que aconteceu, Jesus estava despercebido. Conversaram 2 horas com o cara. 2 horas. Chegaram na casa, olharam olho no olho, e só depois que Jesus contou a história inteira da salvação, desde Moisés, depois que ele fez o ato e que se manifestou de uma forma mais clara, tipo assim, né? Acorda. Eles conseguiram enxergar. E aí na nossa vida de hoje, o que é que isso pode ser entendido, aplicado? Quantas vezes a gente passa por esses momentos de dor e não para tirar deles algo bom? A gente apenas fica ali, remoendo, 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 e Cristo está do nosso lado nos ajudando, querendo fazer com que a gente esqueça, com que a gente seja curado daquilo, e a gente não está nem aí. Porque a gente prefere dar atenção, fazer memória da coisa ruim. Não é verdade? E aí o Papa Francisco, ele diz uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Que eu trago aqui para vocês. Ele diz, rezar é fazer memória. Olha que bonito. Fazer memória da nossa escolha, aquela que Deus fez sobre nós. Fazer memória do nosso caminho de aliança. Esta aliança foi respeitada ou não? Somos pecadores e fazemos memória. Fazer memória da promessa que Deus faz e que nunca desilude, que é a nossa esperança. E ele termina dizendo, esta é a verdadeira oração. A gente tem o costume de orar pelo presente e pelo futuro, né? A gente reza pedindo que alguma coisa aconteça, que uma cura aconteça, que chegue dinheiro, que Deus mostre o caminho, mostre a pessoa amada, que por aí vai, a vocação. Sendo que a gente poucas vezes reza meditando. Por isso que os costumes dos monges, desde os primeiros cristãos, quando chega de noite, a gente faz isso na liturgia das horas, né? Nas completas. Os sacerdotes fazem isso, algumas comunidades fazem isso. Quando chega de noite, a gente para e expõe a Deus todo o nosso dia. Agora, se a gente fizer isso de uma forma superficial, a gente não vai entrar lá no mais profundo do que aconteceu. E não vai ser verdadeiro com Deus. Não vai apresentar, de fato, os nossos erros, as nossas alegrias, as nossas dificuldades. Quando a gente para refletir, de verdade, antes de dormir, essa é a verdadeira oração. Porque a gente relembra de tudo aquilo que Deus fez, a gente relembra da podridão que a gente fez, e a gente relembra da esperança que o próprio Deus também nos dá. A gente pede perdão, da mesma forma como a gente pede força, da mesma forma como a gente pede a graça e o toque, a intervenção dele na nossa vida, para que tudo melhore. Tudo isso a gente só consegue fazer de uma forma eficaz e profunda, parando e deixando a mente entrar, mergulhar no mais profundo. Hoje em dia é difícil isso, né? Hoje em dia tudo é acelerado. Tudo é acelerado. Eu fico às vezes preocupado. Não sei se com vocês é assim, né? Mas comigo eu fico preocupado. Eu fiz, caramba, eu esqueci. Se me perguntar, eu não lembro a roupa que eu usei ontem. Não lembro, não. Não lembro o que eu comi, não lembro o que eu fiz. Agora, nos dias em que eu vivo aquele dia com intensidade, com calma, eu lembro. Não é assim que acontece? Eu lembro. Se eu lembro. Se me perguntaram o que aconteceu lá, a gente estava semana passada em missão, né, no interior. Se perguntaram o que aconteceu ali, eu digo.
Se perguntarem o nome das pessoas, eu digo. Porque a gente mergulhou. Né? A gente mergulhou. Mas, diferentemente, se perguntar a vocês uma fórmula de física, vocês não vão lembrar. Porque a gente decorou aquilo ali para um objetivo específico, uma prova. Ó. O nome da atendente que atendeu a gente no caixa, no hospital, no banco, olha lá, isso aí. Agora, a partir do momento que eu olho para decorar, para chamar ela pelo nome, né? Caramba, para, né? Se tornar íntimo, eu vou lembrar. A partir do momento que eu fizer uma experiência com aquela pessoa, aí eu vou lembrar, pode ter certeza. Pode ter certeza que você vai lembrar, sim. Então, pessoal, do que vocês, e eu me incluo nisso, né? Do que nós precisamos fazer memória na hora de viver. Ah, Henrique, é de tudo? O que vocês acham? Parei, eu preciso fazer de tudo do meu dia? Tudo é tudo. Tudo é tudo. E aí? Qual foi a última vez que você parou ou no meio do dia ou no final do dia e refletiu tudo o que aconteceu? Qual foi a última vez que vocês fizeram isso? É preocupante, hein? É preocupante. Desde o acordar, arrumou a cama ou não? Pensou em quê? Rezou quando acordou? Comeu o quê? Você preparou? Você lavou a louça? Você tomou banho? Você se lavou bem? Você jogou aquela coisa no lixo? Você agradeceu? Você fez o sinal da cruz? Você rezou o texto? E por aí você vai. Aquela pessoa que passou por você, você sorriu? Então, se a gente parar, nós vamos ver que nós somos os discípulos de Emaús. Em que Jesus está conosco e nós não percebemos. E quando chega no final do dia, a gente apenas pede, Senhor, pelo dia seguinte, né? Esquece do que a gente acabou de viver. E se a gente não faz essa memória do dia que nós estamos aqui vivendo hoje, ele vai passar e você não vai lembrar. Vai ser deletado da sua mente. E se você não fizer também essa mesma experiência com as graças de Deus, eu não vou dizer que elas vão sumir, mas vai ficar difícil encontrá-las. Ah, vai. Pode ter certeza. A gente reclama, né? Senhor, por que eu estou tão triste essa semana? Senhor, por que eu estou tão, né, irada com todo mundo essa semana? O que está acontecendo comigo? Que parece um encosto, né? E se você parar para pensar, às vezes o culpado é você. O culpado é você. Que não parou e não deixou que a graça lhe mostrasse as belezas que você viveu. Porque se a gente está diante de um mar, se a gente está diante de um céu, diante da pessoa que a gente ama, e vive aquele momento como um estupor, aquilo vai mudar seu dia. Pode ter certeza. Agora, se você vive dentro de uma casa ou de um escritório o tempo todo, fazendo coisas ociosas ou aceleradas ou repetitivas, acabou. Seu dia vai passar e você vai dizer, o que eu fiz nesse dia que voou? Não sei o que eu fiz. Onde está a graça de Deus? Onde está? Eu senti esse amor. Esse amor que me amou primeiro, né? E aí, tem outra coisa interessante. Vocês lembram o nome de um dos discípulos de Emaús que foi dito aqui no Evangelho? Hã? Não é Simão. É o nome de uma editora hoje em dia. Cleófas. Vocês lembram quais foram as mulheres que ficaram aos pés da cruz? E Maria de? Cleófas significa brilhante de glória. Olha que coisa. Né? Não é por acaso que ele estava ali.
que aconteceu quando eles perceberam a burrada que fizeram? Burrada no sentido de, eu estava com Jesus e não percebi. Qual foi a primeira atitude deles? Voltar para Jerusalém. Gente, eles tinham dado 11 quilômetros. É uma coisinha, né? É uma coisinha. Às vezes pé descalço, né? Às vezes no deserto, com pedra, com tudo. Ou seja, andaram 22, que voltaram. 22 quilômetros é coisa. É daqui até, mais ou menos o quê? Bancários. É o chão, né? Para ir andar a pé, debaixo de sol. E chegando lá, o que foi que eles fizeram? O que conta aqui que eles fizeram? Eles foram, mais uma vez, perguntar aos discípulos se realmente eles tinham visto o Cristo, né? O que está acontecendo? Eles continuavam sem... Qual é a frase que eu mais usei hoje? Se eles passaram um tempo todo com o cara, se eles viram na hora de partir o pão, se eles sentiram o coração abrasar, voltaram correndo e ainda perguntaram. Não é doideira? É. O que é que a gente faz? Quando tem um encontro com Deus, quando tem uma palavra de ciência, alguém reza para a gente, ou quando sei lá o que acontece, aquilo que a gente pedia tanto, né? Deus dá, ou então mostra alguma coisa, uma aprovação, um livramento. A gente continua perguntando, e aí, ele existe? E aí, Senhor? Mostra teu amor, me prova. Diariamente a gente faz isso. Então, o ministério já pode ir se acomodando. Eu queria que essa noite a gente saísse daqui com um firme propósito, como se fosse um propósito de quaresma. De pelo menos, a gente devia fazer isso no meio do dia e no final do dia. Mas pelo menos durante a noite. Que a gente faça isso. E não deixe para fazer antes de dormir, não. Por favor, porque a gente vai dormir. Né? Eu me conheço, vocês se conhecem. Não faça isso na cama, não. Por favor. Faça isso, sei lá, depois de jantar ou antes de jantar. Mas tente pegar meia hora, e conversar com o Senhor. E perguntar. Fechar o olho assim, ó, e lembrar. O Papa disse isso. Né? Rezar é fazer memória. Parar e lembrar de tudo assim, ó. E entregando a Deus. Eita, aconteceu isso. Caramba, eu fui chato com isso. Eita, eu pequei aqui. Eita, isso aqui eu fiz uma boa ação. E por aí vai. E você vai louvando a Deus, pedindo perdão, louvando, pedindo perdão. E no final, você fez uma oração mais linda do que 15 mil rosários. Vocês sabiam disso? Porque você se pôs na presença dele, de alma aberta, assim, sem esconder nada. Assim, o meu dia foi assim. Talvez pessoas que aqui se encontrem nunca tenham feito isso. Né? Aí é preciso chegar um cara feio aqui na frente e dizer, é preciso fazer isso. É preciso. Né? Como propósito. E a partir desse momento em que você vai entrando na sua história, que você vai se conhecendo, porque também isso acontece. Não acontece apenas algo no plano espiritual. Você vai se conhecendo. Por quê? Quando chegar no dia de amanhã e você fizer esse mesmo exame de consciência, você vai ver que em muitos pontos você está sendo repetitivo no pecado, na indiferença, na preguiça. E você consegue lutar contra isso. Agora, se você viver um dia após o outro, um dia após o outro, um dia após o outro, e rezando apenas pedindo pelo que vem pela frente, você não vai conseguir. Por isso que a gente tem dificuldade. Porque a gente só pede, e esquece que o amanhã, ele começa no hoje. Lógico. Como é que você vai ter dinheiro para comprar uma casa se você não começar a juntar de hoje? Daqui a 5, 10, 15 anos, você não vai ter. É a mesma coisa na vida espiritual. A gente só vai conseguir progredir, chegar num nível aceitável, crescer na intimidade com Deus se a gente começar hoje a olhar para o passado um pouquinho,
Porque se eu chego de noite e olho para o dia de hoje, é o passado. Passado não estou dizendo na sua infância, não. Já é, hoje de manhã foi passado, hoje de tarde foi passado. Então o passado ele tem que nos ensinar. O que é que Jesus começa a falar para os discípulos de Emaús? A partir de Moisés. Por quê? A partir de Moisés já existia a graça de Deus agindo, já existia um caminho a ser trilhado. Não é verdade? Então agora, escutando essa música, não teria outra música para tocar no dia de hoje. Não teria. Eu queria que vocês fechassem os olhos e fossem fazendo esse exercício agora. Não quando chegar em casa. Vocês vão agora fazer memória. Então, Jesus não vai ser exposto agora, correndo. Então, fiquem tranquilos. Vocês têm uns minutinhos aí. Tá? Para começar, desde o seu acordar. Com essa música, vocês vão refletindo, entregando a Deus, clamando por Ele, o seu perdão, a sua graça, a sua força, a sua luz para compreender, porque às vezes a gente passa por situações no dia que a gente não compreende o que aconteceu, não compreende o que Deus quis dizer ali. Então comece, vai escutando essa música, com calma, não abra o olho não. Quem podia